Olá pessoal, espero que estejam bem, saudáveis aí e animados para mais uma aula. Então pessoal, nós vamos continuar do ponto onde paramos na semana passada antes da prova. Aliás, a propósito da prova, eu ainda nem abri as respostas que vocês me enviaram através do Moodle, pretendo fazer isso a partir de amanhã, e especialmente no feriado, onde eu vou ter um pouco mais de tempo para poder corrigir aí as provas. Vou tentar corrigir tudo até segunda-feira, dia 4. Mas a gente vai se falando e qualquer coisa, vocês têm os canais de comunicação aí pelo WhatsApp para me indagar algo a respeito. Mas vamos lá. Falávamos das limitações à compra e venda. Ficou faltando falar apenas de um tópico, que é a venda entre cônjuges. Aqui na realidade, não existe uma limitação a esse negócio jurídico. Melhor, havia uma limitação à venda entre cônjuges no regime do Código Civil de 1916. Vários doutrinadores defendiam a ideia de que se o regime de bens do casamento fosse de comunhão universal ou comunhão parcial e o bem objeto do negócio integrasse essa comunhão, no caso da comunhão parcial houvesse sido adquirido depois do casamento e no caso da comunhão total houvesse sido adquirido antes ou depois do casamento, esse negócio seria inócuo, porque pelo regime da comunhão de bens, os cônjuges já seriam coproprietários, condôminos, meeiros desse bem. E quando o bem não fizesse parte da comunhão, por exemplo, no caso de um casal casado sob o regime da comunhão parcial, o marido resolvesse vender um imóvel integrante do seu patrimônio exclusivo anterior ao casamento para a esposa. Entendia-se que esse negócio não podia ser considerado válido porque ele implicaria uma alteração do regime de bens do casamento posterior ao matrimônio, que no regime do Código Civil de 1916 era proibida. Só que o que aconteceu? O Código Civil de 2002 flexibilizou essa vedação que havia no regime anterior de modificação do regime de bens do casamento posteriormente ao matrimônio. Vejam, e aqui vai uma explicação um pouco mais ampla. Como é que funciona a questão do regime de bens do casamento hoje no Brasil, em resumo? Os nubentes têm total possibilidade de escolher o regime de bens que vai vigorar para o matrimônio de ambos. Se eles não escolherem nenhum regime, ou seja, se eles silenciarem no momento do matrimônio, quanto ao regime de bens que irá vigorar entre ambos, prevalece o chamado regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, se duas pessoas querem se casar e resolverem não fazer qualquer disposição quanto ao regime de bens que irá vigorar posteriormente ao casamento, aplica-se o regime legal da comunhão parcial de bens, ou seja, tudo aquilo que for adquirido posteriormente ao casamento será dividido entre os cônjuges. Agora, se os nubentes, antes do casamento, quiserem estabelecer um regime jurídico patrimonial distinto daquele previsto em lei, que é o da comunhão parcial, os nubentes terão que celebrar aquilo que se denomina pacto antinupcial, que tem que ser feito
através de escritura pública. Através dessa escritura pública, os cônjuges, de livre e espontânea vontade, vão poder escolher um regime de bens para o casamento deles, distinto daquele previsto em lei, que é o da comunhão parcial. Eles vão poder optar, por exemplo, pelo regime da comunhão total, onde tudo se partilha, aquilo que foi adquirido antes e depois. O regime da separação consensual, em que se estabelece que os bens adquiridos na constância do casamento individualmente por cada um dos cônjuges pertencerão a cada um separadamente. E se porventura o casal também desejar, há o regime de participação nos aquestos, que é a possibilidade de se estabelecer que todos os bens que forem adquiridos na constância do casamento com a participação de ambos deverão ser rateados. Aqueles que forem adquiridos apenas com recursos exclusivos de uma das partes, do marido ou da mulher, esses vão ficar preservados da comunhão, vão ficar com cada um dos cônjuges individualmente. Agora, dito isso, voltando à nossa questão aqui. O artigo 499 diz que é lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Notem que o legislador não fala nada a respeito da compra e venda entre cônjuges de bens incluídos na comunhão existente no matrimônio. E há uma razão muito simples para o legislador do Código Civil nada dispor a respeito dos bens incluídos na comunhão. Porque nesse caso a venda seria inócua, né? Porque ambos já são meeiros, ambos já são condôminos do bem. Se o marido vender o bem para a mulher, ambos continuarão meeiros, condôminos do bem por força do regime patrimonial do casamento, né? Então, vamos imaginar, o marido adquiriu no nome dele um apartamento durante a constância do casamento. E aí ele resolve, depois de alguns anos, ainda casado, vender esse apartamento para a mulher. Ora, mas a mulher já era meeira desse apartamento, independentemente dele ter sido adquirido no nome do esposo. Se eles são casados no regime da comunhão de bens, ela já tem 50% do apartamento automaticamente, por força do casamento. Se ele for vender o imóvel para a mulher, ele vai se desfazer não do imóvel, porque vendendo para a mulher, ele vai continuar sendo proprietário de 50% por força do casamento. Então, por isso que o Código Civil não estabelece qualquer tratamento para a venda de bens entre cônjuges, bens incluídos na comunhão. A questão que tem relevância e que nós vamos agora analisar é a venda de bens que não estejam incluídos na comunhão de bens que decorre do casamento. Em primeiro lugar, é necessário dizer que essa venda atualmente é permitida. E a razão é muito simples. O Código Civil atual, no artigo 1639, parágrafo 2º, permite a alteração de bens, permite a alteração do regime de bens do casamento no curso do matrimônio, coisa que era vedada pelo Código anterior de 1916. Então não existe agora como argumentar que a venda de bens entre cônjuges, bens excluídos da comunhão, implicaria em violação à proibição de alteração do regime de bens no curso do matrimônio. Não cola mais porque o 1639, parágrafo 2º, diz que é possível essa alteração. Então esse argumento fica completamente superado. Então hoje, por exemplo, se um casal que contraiu um matrimônio sob o regime da comunhão parcial, o marido deseja vender para a esposa um imóvel da sua propriedade exclusiva, adquirido
anteriormente ao casamento, não há nenhum impeditivo a essa venda. A consequência jurídica será a seguinte: a esposa irá adquirir o bem, né, do marido, bem que ele já possuía antes de casar, mas por força do casamento e do fato da aquisição pela esposa ser posterior ao casamento, a despeito de alienar o imóvel à esposa, o marido conservará 50% em função do regime de bens ser da comunhão parcial e pelo fato do bem ter sido adquirido pela esposa já no curso do casamento. Então, essa é a única consequência. Para que isso... Vocês podem ficar se perguntando, mas por que o marido venderia um imóvel para a esposa para o marido? Com essa venda, o efeito prático seria incluir na comunhão um bem que, antes do negócio, estaria excluído dela. Ou seja, seria uma forma de você levar para a comunhão de bens, em benefício do outro cônjuge, um bem que, na hipótese de um divórcio entre o casal, seria de propriedade exclusiva daquele que já o possuía antes do casamento e, por conseguinte, não poderia ser repartido na partilha de bens. Tá certo? Espero que tenham aí entendido. No próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre as vendas especiais.